dependendo da hora que vocês entrarem na gravação. Vamos dar continuidade à nossa conversa, já no terceiro momento, sobre conhecimento, razão e fé. Tínhamos anunciado os diferentes tipos de conhecimento que trataremos, tínhamos tratado preliminarmente de senso comum, ciência, e estávamos tratando de filosofia, e iríamos dar início a uma visão da filosofia no campo da estética, da filosofia do valor estético, né? Escolhi esse campo porque é o que normalmente ou geralmente é um campo considerado aberto à subjetividade, né? E muito sujeito ao ambiente cultural, à atmosfera cultural, às condições históricas, por assim dizer, né? E é comum alguém dizer, olha, o que é o belo? O belo, na Idade Média e até o Renascimento, eram as gordinhas. E se a gente olha os quadros, os retratos feitos por grandes pintores, então a beleza era aquela mulher que tinha uma gordurinha na barriga, que normalmente as pessoas chamam de pneus, né? E, no entanto, a partir aí da metade do século XX, a beleza passou a ser a magreza, né? Isso seriam alusões a aspectos que testemunhariam não só a subjetividade, como a circunstância cultural, a atmosfera cultural que cerca a ideia do belo, né? E, de fato, é muito difícil dizer o que seja o belo. Então, alguém já tentou dizer que o belo é o que agrada a visão, ou que o belo é o que expressa harmonia, ou que o belo tem que ter simetria, que a assimetria não pode ser bela, porque dificilmente uma pessoa que tem um lado muito diferente do outro vai ser considerada bela, né? E uma série de outras referências. Tem até uma tendência que aí já não é tão aberta à subjetividade, uma tendência baseada numa teoria da psicologia evolutiva que diz que quando alguém acha que uma mulher é bonita, é quando ela tem atributos físicos que favorecem a sobrevivência na escassez, quando ela é gordinha. Mas, se não vivemos mais numa época de escassez, vivemos numa época de relativa abundância ou de segurança alimentar, então as reservas de nutrientes de um corpo gordo perdem importância e a beleza passa a ser a beleza magra. É uma teoria que já não é tão aberta à subjetividade, procura ter uma certa objetividade, procura ter alguma funcionalidade, né? Ou quadril largo, né? O quadril largo seria favorável ao parto e, portanto, seria um atributo que se harmoniza com a sobrevivência da espécie, com a reprodução. É um tipo de raciocínio que procura alguma objetividade, mas que condiciona o padrão de beleza a alguma funcionalidade, ou reserva de nutrientes, ou maior aptidão para o parto, né? Um quadris estreito pode ter maior dificuldade de parto, né? Ou uma lactação mais abundante, com seios mais fartos, né? Ou a própria simetria. Alguém que tem um forte desvio na coluna pode não ser tão funcional para o trabalho e a sobrevivência, se o trabalho for um trabalho duro, né?
E o trabalho era um trabalho duro durante milhares de anos, né? Então, é uma outra é puramente subjetiva, mas condicionada a tendências, tendências construídas das mais diversas maneiras. Porém, existe também espaço para uma concepção da perenidade do critério de beleza. Né? Porque, se você olha para a gordinha dos quadros renascentistas, né? Um retrato feito por Rembrandt e outros pintores famosos, você vai ver uma beleza que expressa o que é aprovado, expressa o que é desejado, expressa o que é, de certo modo, reconhecido como um valor positivo. Expressa aprovação, expressa reconhecimento, expressa desejo. Bom, mas se você olha alguns séculos depois, e a beleza agora é magra. E o que é que continua querendo? Aprovação, desejo e reconhecimento. A gordinha que queria ser gorda, que era bonita porque era gorda, era bonita porque era aprovada, era bonita porque era desejada, era bonita porque era reconhecida como tendo formas mais belas. E a magrinha, as mesmas coisas. Então, a aparência do belo muda, mas a essência do belo permanece. A gordinha teve uma aparência substituída pela magreza, mas a essência não é a aparência. A essência é ser aprovada, ser desejada, ser reconhecida. Então, mesmo aquilo que há de mais subjetivo, aparentemente, mesmo aquilo que é o mais condicionado às tendências culturais, continua tendo uma dimensão perene, que é a da aprovação, do desejo e do reconhecimento. Isso abre uma larga porta para o reconhecimento de valores perenes. E, fazendo uma analogia da filosofia moral com o direito, nós vemos que no direito se falam em sucessivas gerações ou dimensões do direito. Há uma briga entre os juristas se são gerações ou dimensões, mas eu acho essa briga estéril, e nem vamos tratar disso aqui. Mas a geração ou dimensão inicial do direito, a primeira geração, era caracterizada por um mandamento feito geralmente pelo rei, pelo imperador, pelo régulo, dirigido aos súditos. E as pessoas dizem que mudou, porque numa segunda geração, séculos depois, são súditos que fazem mandamentos para o rei, como a carta do rei João Sem Terra, né? Ou como as constituições feitas por representantes que anteriormente eram súditos e aí deixam de ser súditos e passam a ser cidadãos. E agora são os governados que ditam ordens para os governantes. Né? E tem uma história de uma terceira geração e outras gerações ou dimensões, mas há quem fale até em quinta dimensão. Mas a grande mudança é o que se manda muda, que dá lugar a outras gerações ou dimensões do direito. Mas vamos focar nesse aspecto. Quem está mandando em quem? E o que está mandando? Embora surjam outras coisas com relação ao conteúdo do mandamento, ou dos mandamentos, tem algumas coisas que permanecem. Permanecem e são comuns às mais diferentes culturas. Por exemplo, não mate. O não matarás de Moisés
está no Código de Hammurabi, está no Código de Manu. Hammurabi, entre os caldeus, Manu, na Índia. Está nas leis da Constituição de Solon, na Grécia, no século VIII a.C. Está no direito romano, e está na China, e está no subcontinente indiano, está em toda parte. E não matarás e não roubarás também. E não dirás falso testemunho também. E não tome a mulher do outro também. Então, existem coisas que são comuns e permanecem através dos séculos e séculos. Né? Mas isso é porque isso é uma defesa da paz social. Ou não, é uma defesa do certo, do justo. Bom, aí dá uma briga entre juristas, né? Então, o direito, e mesmo a moral, defende o certo, o justo, ou defende a paz social? É outra live, é outro tema. Não vamos resolver essa briga aqui. Mas, certamente, a paz social é protegida por isso, ainda que a finalidade seja o certo. Mas a paz social é defendida, porque se você sai matando, vai haver vingança. E há uma matança geral na sociedade. Né? E não há paz social. Ainda que não haja vingança, há uma insegurança. E a segurança, lá no campo do direito, que não é o campo da nossa conversa aqui, mas a chamada segurança jurídica é fundamental. Né? Nós dizíamos, naquela vertente da filosofia moral que trata do problema teórico, que você precisa ter liberdade de ação, você precisa ter consciência e é preciso que exista um código de conduta. Então, se o código de conduta muda, você não sabe qual é a conduta. E não há juízo moral. Ou se o código existe, mas você não conhece, porque pode ser interpretado de uma maneira que nenhum professor de interpretação de texto do ensino médio saberia interpretar, não é nem um cidadão comum. Se você tem um colegiado que diz, está escrito assim, mas vamos ler de outra maneira, e escreve uma coisa diferente, dizendo que é daquele outro jeito que deve ser entendido. Isso, no direito, chama de interpretação conforme, porque conforme uma corte superior a todas as outras, né? Conforme um tribunal está acima de tudo e de todos. Então, o cidadão não sabe mais qual é o conteúdo dos códigos. Então, ele seria inimputável. Então, não se pode responsabilizar alguém que não... Que, de fato, ao fim e ao cabo, não existe código. Se a qualquer momento ele pode ser interpretado de uma maneira irreconhecível dentro dos limites semânticos do texto, das palavras do texto. Né? Então, há um propósito nos códigos morais, que é a paz e a segurança. Tanto que o cidadão precisa que exista a norma, e que o cidadão conheça e entenda a norma. Né? Bom, mas é preciso que alguns bens jurídicos ou alguns valores sejam... O que é objeto de proteção com a norma moral? Pode ser a vida, quando diz não matarás. É a integridade física, quando se condena a lesão corporal. A liberdade era outro valor que era considerado um direito seu, mas que você não pode dispor. Ou seja, você é livre, tem o direito de ser livre, mas você não pode vender a sua liberdade. Se você fizer um contrato com uma pessoa e
por alguma razão, nesse contrato, tiver um item que diz que você vai se tornar escravo dessa pessoa, esse contrato não tem nenhum valor jurídico, nenhum valor moral. Então, existem valores irrenunciáveis, e a liberdade é um deles. Ah, mas eu quero renunciar à liberdade. Você quer, mas não pode. Não tem direito. Se você der o consentimento, o seu consentimento não vale. Não é? Como a vida. A vida é sua, mas você não pode renunciar. Teve um caso na Alemanha de um sujeito que botou um anúncio dizendo que queria matar alguém e comer. Comer no sentido de devorar. Né? E apareceram 5 candidatos ao sacrifício. E ele selecionou um deles. Não sei se selecionou para ser o único ou se deixou os outros 4 na fila, esperando a ocasião. Né? E amarrou o sujeito e foi cortando os pedaços e assando e comendo na presença dele enquanto ele sobreviveu. Né? Matou a pessoa desse jeito. E foi julgado e condenado. E aí ele apresentou o contrato. Está aqui. Eu fiz porque a pessoa me autorizou. Né? Mas a autorização não valeu. Porque a vida é um bem irrenunciável. Você não pode renunciar à vida. Né? Então, alguns valores morais são assim. Então, a preservação do corpo é que leva a algumas preocupações com relação ao uso de alguns aditivos químicos que destroem o corpo. E geralmente destroem, criando uma dependência que leva à destruição. Né? Sejam geralmente drogas psicoativas. Né? E por isso mesmo, em muitos países, elas são consideradas ilegais. A maioria delas, na maioria dos países, e algumas delas em todos os países. Né? Então, a filosofia moral, na dimensão, fazendo aqui uma síntese, na dimensão do problema teórico, ela se resume na liberdade do agente, no conhecimento, na consciência e na capacidade de se autodeterminar, e na existência de um código de conduta. A questão é, quando não tem esse código, o que acontece? Historicamente, o que acontece na sociedade? Acontece uma coisa que se chama ausência de norma. Essa ausência de norma é representada pela letra A. Né? E nomos é a palavra para norma ou regra. Então, norma ou regra antecedido de um A é anomos, anomia. Anomia é ausência de regra, ausência de normas. O que minha neta chamaria de bagunça. Né? E que, numa linguagem do academiquez, ou do juridiquez, ou do filosofês, nós chamaríamos de anomia e de caos. Né? Seria o caos. Há hoje uma tendência anarco-libertária para dizer, e isso tem uma semente disso lá no autor francês do século XVIII, mas a ideia de autonomia. Nomos, lei ou regra, e auto próprio. Né? Lei própria, regra própria. É mais ou menos aquele discurso de que nós somos racionais e que a nossa vida nos pertence e, portanto, nós podemos fazer com ela o que quisermos. Né? Aí estamos esquecendo de que é alguma coisa que nos pertence, nós não podemos dispor. Repetimos várias vezes aqui o exemplo da vida, da integridade física, da liberdade, para citar 3 exemplos do que é um direito, mas não é disponível. Né? Então, isso é um limite à ideia de autonomia. O outro limite é o outro. O direito, o interesse, os valores que protegem o outro, a alteridade. Né? Então, a gente pode gostar de barulho, pode ligar um som poderoso muito alto,
mas não pode incomodar o vizinho, porque aí tem o direito do outro. Ah, mas isso é direito, isso não é moral, isso é moral também. Né? É moral também. Eu posso assumir certos riscos, eu posso dirigir olhando o celular, alguém pode dirigir namorando. Eu acompanhei um caso no começo, depois eu passei o caso para outro, mas eu acompanhei um caso de um atropelamento, porque o motorista vinha trocando carícias com outra pessoa. Né? Então, é um risco que o indivíduo diz, não, eu estou assumindo o risco, mas ele está assumindo o risco também para terceiros. Então, não era uma conduta moral. Além de também ser uma conduta ilegal. Né? Quando se diz, por exemplo, que a liberdade é um valor, e um valor elevado, e por isso eu posso ouvir o som da altura que eu quiser, nós não podemos esquecer que a liberdade do vizinho ao sossego também é um valor elevado. Aí nós temos um choque, uma colisão, um conflito de valores. E isso, a grande pergunta era, isso protege o que é certo ou isso protege a paz social? Olha, a gente não precisa resolver essa questão, porque o que é certo jamais irá contra a paz social. Se vai contra a paz social, não pode ser justo, não pode ser certo no sentido de justo. Né? E justo ou certo é o que, numa linguagem acadêmica, se costuma chamar de conceito indeterminado ou conceito obscuro. E na linguagem coloquial se costuma dizer que são conceitos ou palavras flexíveis ou abertas à subjetividade. Ah, o dever ser é o que é justo. Muito bem. Mas o que é o justo? Né? E o que é o justo é um conceito indeterminado. E o que é justo seria a liberdade, digamos, a liberdade de crença, a liberdade religiosa, a liberdade de defender valores morais, sejam eles religiosos ou não, sejam eles de uma ética secular ou de uma ética confessional, ou o direito de repudiar a crítica. Mas para repudiar a crítica, estamos silenciando a liberdade de expressão do outro. Ah, mas a liberdade de expressão não é absoluta. E nem precisa ser. Quando falávamos em ciência, dizíamos: dê-se por satisfeito e vitorioso quando disserem que as suas teses não são verdades absolutas. Porque não precisam ser. Porque nem a ciência, nem a filosofia precisa disso, nem trata disso. Né? Trata do que é válido. É válido dizer que numa determinada rua a velocidade máxima deve ser 60 quilômetros. É válido. Mas não é verdade absoluta. Porque se aquela via mudar e virar uma via expressa, deixa de ser válido. Então, é condicionado a uma circunstância. E o que é condicionado a qualquer coisa não é absoluto. O absoluto é o que é incondicionado. Estamos repetindo o que dissemos na nossa primeira live sobre conhecimento, razão e fé. Né? Então, existem determinados valores da tradição judaico-cristã que, vamos repetir, a vida, que é comum aos valores, inclusive, laicos. Né? E as diferentes culturas. Lembrávamos agora os códigos de Manu, de Hammurabi, do direito romano e da Constituição ateniense de Solon. Então, a vida, a liberdade.
A liberdade não é tão universal. Né? Existem correntes que dizem, não, a liberdade deve vir depois do bem-estar. E prometem dar o bem-estar se você renunciar à liberdade. Mas não é universal. Mas é reconhecida amplamente. E é uma aspiração humana. Não é universal no campo da política. Não é universal no campo da filosofia social. Mas é universal como aspiração humana. Todo mundo. Né? Aí a questão é, e os códigos confessionais, especificamente a tradição judaico-cristã e mais especificamente o cristianismo, deixa lugar à liberdade? A resposta é simples e clara. Deixa. Ninguém é obrigado a ser cristão. Ah, mas igrejas cristãs têm códigos de conduta. Tem. Mas você não é obrigado a segui-las. Certa vez, dialogando numa sala de aula com alguém, estudante que insistia nisso, eu disse, olha, se os seus colegas aqui criarem o Clube do Chapéu, e para entrar no clube você tem que usar chapéu, e se você não quiser usar chapéu, você não pode entrar no clube, e se tiver entrado, você vai ser excluído do clube. Esse clube não está tirando a sua liberdade. Porque esse clube adota conduta que você só vai aderir a ela se quiser, porque você não é obrigado a entrar no clube. Nem é obrigado a permanecer no clube. Você pode não entrar. E se entrar, depois pode sair. Então, ninguém pode dizer, aliás, pode dizer, mas estará errado se disser que a filiação a uma tradição confessional, seja do judaísmo, seja do cristianismo, ou mais precisamente, de qualquer das expressões do cristianismo histórico, das várias denominações, que se apresentam com uma placa, com um nome de igreja, com um CNPJ, etc., que são manifestações do cristianismo histórico. Nenhuma delas tira a tua liberdade. Porque você foi para lá porque quis. Ah, mas meus pais pertenciam, eu fui criado nela. Então você permanece se quiser. Não estamos mais na Idade Média que você não podia sair. Muitos autores escreveram sobre liberdade, atacando uma das manifestações do cristianismo histórico, que era o catolicismo romano, durante a Idade Média e logo depois, porque a pessoa não tinha opção. Se saísse, ninguém mais falava com aquela pessoa, ninguém mais transacionava com ela, ela não ia poder comprar nem vender e acabava mendigando ou morrendo, né? Se não fosse levada para a fogueira. Né? Então, aí sim, havia um conflito entre a liberdade e uma linha confessional. Mas isso não existe mais. Não estamos falando disso. Existem muitas opções, você pode entrar numa igreja, passar para outra, você pode não entrar em nenhuma, se você tiver em uma delas, pode sair para outra, e pode sair e não ir para nenhuma. Então, as condutas prescritas pelas várias tradições confessionais não são nem minimamente restritivas da liberdade. Ah, mas elas condenam certas condutas. Reprovam certas condutas. Não é bem uma condenação, porque elas não impõem nenhuma sanção. Elas advertem de consequências, sobretudo as consequências sobrenaturais. A advertência não é condenação. Se alguém diz, se você agir assim, você vai para a perdição, você vai para o inferno. Bom, está advertindo, não está condenando. Né? E, certamente, a boa orientação da tradição cristã não é nem dizer isso. Porque na boa tradição cristã, que é a bíblica, ninguém
Ninguém condena ninguém. Você diz, não sei. Quem vai te julgar não sou eu. Eu sei que quem vai te julgar condena essa prática. Pronto. Né? Ou eu acredito, eu tenho fé numa narrativa segundo a qual quem vai te julgar condena essa conduta. Não sei se vai te condenar por isso, porque quem vai te julgar tem outras considerações em mente. Né? Na, na, na tradição evangélica, no sentido não de um conjunto de manifestações históricas, mas do evangelho bíblico, do evangelho revelado, não do evangelho histórico, das placas de igreja, da salvação pela graça mediante a fé. E é de que todos são imperfeitos e erram gravemente. E a tradição bíblica é nesse sentido. Moisés, que era um homem segundo o coração de Deus, errou e errou gravemente. Salomão, o mais sábio dos homens, errou e errou gravemente. Sansão, um homem consagrado desde o ventre da mãe, pelo compromisso da mãe, aceito por ele depois, errou reiteradas vezes e errou gravemente. Pedro, que conviveu com o próprio Cristo, que presenciou os maiores prodígios do Cristo, inclusive ressuscitando pessoas, não tinha por onde ter dúvida, mas falhou e reiterou a falha 3 vezes em um curto espaço de tempo. Então, todos erraram. Né? Todos erramos. Que a filosofia secular também diz isso. Né? Na nossa live anterior, nós falávamos no falibilismo de um autor famoso do século XVII. Né? Um autor, e fundou toda uma filosofia política baseada no falibilismo, que conduz à liberdade. Né? E nós dizíamos, porque se todos erram, os eruditos erram, os ignorantes erram, é melhor que o ignorante erre pela própria cabeça do que pela cabeça do erudito. Né? E isso com relação a juízo moral. É claro que, do ponto de vista do conhecimento técnico, faz uma diferença enorme se a pessoa tem certo conhecimento ou não tem. Não vamos aqui equalizar ou relativizar o conhecimento do engenheiro com o conhecimento de um leigo em engenharia, né? Ou de um médico com o conhecimento de um leigo em medicina. Não se trata disso. Não se faz uma eleição para fazer um diagnóstico, porque não é juízo de valor, é juízo de realidade. As pessoas falam muito em neutralidade, que não existe ninguém neutro. Cuidado. Não existe ninguém neutro, não existe neutralidade no juízo moral, ou juízo de valor. Se isso é justo ou injusto, se isso é certo ou errado do ponto de vista moral. Então, o erudito pode errar e erra, e o ignorante pode acertar como pode errar. E não faz diferença no campo do juízo de valor. E não pode ser neutro, porque a neutralidade significa tolerância com o erro. E a tolerância tem o sentido de conivência. De você estar permitindo ou autorizando, ou se omitindo. Quando não tem o sentido de mais do que conivência, que é o sentido de ter uma certa cumplicidade. Então, mas quando falamos em juízo de realidade ou juízo de fato, também chamado juízo de existência, aí pode existir neutralidade, sim. Quando o médico fecha um diagnóstico de câncer, ele não está a favor do câncer, nem está contra o paciente, ele está sendo neutro. Meu amigo, você tem um câncer, e é muito grave. Né? Então, eu vi uma vez, eu não assisto jogo de futebol, mas eu estava lendo ali na minha redinha, e aqui na sala, meus meninos estavam vendo um jogo da seleção brasileira no estádio da Fonte Nova, em Salvador, com a seleção de outro país, era um jogo amistoso. E, de repente, eu notei que a torcida que tinha ido para o calor do estádio em Salvador para assistir a seleção, estava vaiando a própria seleção. E aí me tocou esse fato. Aquela torcida
estava vaiando porque estava fazendo um juízo de fato ou de realidade, não estava fazendo um juízo de valor. Estava dizendo que a seleção estava jogando ruim. Se fosse fazer um juízo de valor, ela estaria aplaudindo, porque quem pagou o ingresso e foi suportar o calor de Salvador no estádio, é porque torce pela seleção. Porque tem um lado. Mas mesmo tendo um lado, vaiou, o que significa? Que estava dizendo que a seleção estava jogando ruim. Então, vistas essas considerações, procuramos fazer aqui uma síntese de que, mesmo a filosofia do belo, a estética, tem padrões. E tem padrões perenes. Embora não seja só isso. Embora tenha certas influências. Por que a magreza passou a ser o que é aprovado, o que é desejado, o que é reconhecido? E a gordinha deixou de ser aprovada, desejada e reconhecida. Aí você pode examinar alguns daqueles argumentos, né? Da filosofia evolutiva, da psicologia evolutiva, que diz a reserva de nutriente no quadro de segurança alimentar deixou de ser interessante, né? Deixou de ser importante. Ou a bacia larga e os seios fartos, do ponto de vista da garantia da sobrevivência da espécie, da aptidão para a reprodução, o pasto e a lactação dos filhos, deixou de ser prioridade quando a mortalidade infantil caiu, né? E quando a população está até restringindo artificialmente a natalidade, né? Então, e finalmente, o que é que a gente pode dispor ou não pode? A gente pode dispor dos direitos, vamos ser redundantes aqui, dos direitos disponíveis, mas existem direitos indisponíveis, e um dos direitos indisponíveis é a vida do outro, né? E por isso é que o homicídio é objeto de séria restrição. Acho que estamos aí com mais de meia hora, né? Então, podemos nos reservar para outras considerações, ainda no campo da filosofia, do conhecimento, razão e fé, concernente à conexão entre conhecimentos, a conexão entre filosofia, ciência, senso comum, teologia e ideologia. Quando vamos nos debruçar sobre teologia, que é um conhecimento que tem por objeto o sobrenatural. Deus e a relação entre Deus e os homens. E a influência da relação entre Deus e os homens sobre as relações horizontais, que são as relações entre os homens, né? Aqui eu estou dizendo homem, no sentido de ser humano, porque eu não acompanho essa imposição que está se fazendo de uma reforma gramatical, porque isso implica em dominar as consciências por dominar a semântica das palavras. E eu estou fora disso, né? Então, muito obrigado e até a próxima. Lembrando que, se você considera que há algum interesse na temática, nos problemas suscitados durante as nossas lives, quer você goste ou não, se é uma oportunidade para você dialogar com isso ou refutar isso, então você dá o seu like, um polegarzinho para cima, eu gostei ou não gostei, e você participa fazendo algum comentário e você compartilha com alguém. Muito obrigado e até a próxima.